Eu estava no banheiro quando ouvi vozes no meu quarto. Minha nora e meu filho mexiam nas minhas gavetas. Procura os documentos. A velha deve tê-los aqui. Quando ela morrer, isso é nosso. Saí do banheiro. Eles congelaram. Eu sorri e disse: estão procurando alguma coisa? No dia seguinte, um caminhão de mudança. Sabe aquele silêncio que precede o desmoronamento de um mundo? Eu estava ali, entre o vapor do chuveiro e o azulejo frio, segurando uma toalha bordada que eu mesma fiz há 20 anos. Eu ouvia o riso contido, aquele som de dentes raspando, um sussurro que cortava o ar como uma navalha enferrujada. O Thales, meu filho, o menino que eu embalei com canções de ninar e que hoje tem mãos de homem, estava revirando meu criado mudo. E a Beatriz, a mulher que ele trouxe para dentro da minha casa com um sorriso de porcelana, falava da minha morte como se estivesse escolhendo o cardápio de um jantar. Quando ela morrer, isso é nosso. Eu não sou uma mulher de vidro. Aos 74 anos, minhas mãos podem até tremer um pouco quando seguro a xícara de café, mas minha mente é um arquivo de aço. Ali, naquele banheiro, eu não chorei. Eu senti um frio que não vinha da água, mas da alma. Eles queriam os documentos. Queriam a escritura da casa, o registro das padarias, o controle da minha vida. Antes de continuar e te contar como eu fiz o chão sumir debaixo dos pés deles, eu quero te fazer um convite. Se você já sentiu a dor da ingratidão, ou se sabe o que é lutar pela sua dignidade, se inscreva aqui no canal. Histórias como a minha precisam ser ouvidas para que nenhuma outra mulher se sinta invisível. Eu saí do banheiro devagar. A porta rangeu, um som que pareceu um trovão naquele quarto que cheirava a lavanda e traição. Eles congelaram. A Beatriz estava com a minha caixa de joias aberta, aquela de madeira de jacarandá que meu falecido marido, o seu Arnaldo, me deu quando fizemos 30 anos de casados. O Thales segurava uma pasta de couro. Os olhos dele, tão parecidos com os meus, se tornaram pequenos, opacos, cheios de uma culpa que ele tentava disfarçar com irritação. Estão procurando alguma coisa? Eu perguntei. Minha voz saiu firme. Não era a voz de uma velha que eles imaginavam. Era a voz da dona daquela casa. A Beatriz tentou fechar a caixa rápido demais. As pulseiras de ouro bateram umas nas outras com um som metálico que me deu náuseas. Ela forçou um sorriso, aquele que nunca chega aos olhos. Ai, dona Valéria, que susto a senhora deu na gente. O Thales achou que tinha deixado um documento do carro aqui e a gente estava só ajudando a organizar. A senhora sabe como as coisas ficam bagunçadas com a idade, né? Com a idade. Essa era a arma favorita dela. Colocar o peso dos meus anos como se fossem uma deficiência mental. Olhei para o meu filho. Ele não conseguia sustentar o olhar. O Thales sempre foi influenciável, mas eu nunca imaginei que ele permitiria que ela me tratasse como um móvel velho, prestes a ser descartado. Curioso, eu disse caminhando até a penteadeira. Eu ouvi sobre algo ser de vocês. O documento do carro é tão valioso assim? O silêncio que se seguiu foi denso, amargo. Eu vi o suor brotar na testa do meu filho. Eles achavam que eu estava ficando surda. Achavam que eu passava o dia cochilando na poltrona da sala, enquanto a televisão passava a novela das 6. Mas eu sempre estive atenta. Eu sentia o cheiro da ganância de longe. Só me recusava a acreditar que ela morava sob o meu teto. Mãe, não é nada disso. A Beatriz se expressou mal. O Thales tentou, gaguejando. A gente só está preocupado com o futuro, com a sua segurança. Essa casa é muito grande, muita escada. A minha segurança ou o saldo da conta bancária de vocês? Disparei sem rodeios. Eu não sou boba. Eu construí um império de pão e suor. Quando o Arnaldo partiu, a rede de padarias Trigo de Ouro era pequena. Eu a transformei em 7 unidades espalhadas por Brasília. Eu conheço o valor de cada centavo, de cada saca de farinha. E, principalmente, conheço o valor da minha liberdade. Naquela noite, eles saíram do quarto pisando em ovos, murmurando desculpas esfarrapadas. Eu me sentei na beira da cama e olhei para o relógio de parede de ouro rosé que pertenceu à minha bisavó. Ele tiquetaqueava, marcando o tempo que eu ainda tinha. O tempo que eu não ia desperdiçar sendo humilhada dentro da minha própria história.
Eu sabia o que eles queriam. Queriam me interditar. Queriam provar que eu não tinha mais faculdades mentais para gerir o patrimônio de 4,5 milhões de reais que eu levantei do chão. Eles me viam como um obstáculo, um atraso para a vida de luxo que a Beatriz tanto postava no Instagram, mesmo que as contas dela estivessem sempre no vermelho. Mas o que eles não esperavam era a minha reação. Eles achavam que eu ia me recolher, chorar e aceitar o destino de uma idosa solitária. Mal sabiam eles que, enquanto eles planejavam a minha morte, eu já estava planejando o renascimento da Valéria. No dia seguinte, bem cedo, antes mesmo do sol bater na varanda, o som que ecoou na rua não foi o do despertador. Foi o som metálico de uma rampa de ferro batendo no asfalto. Um caminhão de mudança, grande, branco, estacionou bem na frente do portão. A Beatriz saiu na janela de robe de seda com os olhos inchados de sono, sem entender nada. O Thales veio logo atrás, abotoando a camisa. Eles olharam para o caminhão e depois para mim, que estava na calçada, com meu casaco de linho e uma pasta debaixo do braço. "Mãe! O que é isso?" O Thales perguntou, a voz falhando. "Você vai reformar a casa?" Eu olhei para ele, e pela primeira vez em anos, eu não senti pena. Senti uma clareza cortante. "Não, meu filho. Eu não vou reformar a casa. Eu vou reformar a minha vida. E o primeiro passo é tirar o lixo que está ocupando espaço." Eles não sabiam, mas aquele caminhão era apenas o começo de uma partida de xadrez que eles já tinham perdido antes mesmo de moverem a primeira peça. O que eu ia fazer a seguir deixaria a Beatriz sem chão e o Thales com uma lição que nenhum dinheiro no mundo poderia pagar. Mas o que eu realmente vi dentro daquela pasta de couro que o Thales segurava no quarto, aquilo era pior do que eu imaginava. Era um segredo que envolvia não apenas dinheiro, mas o próprio nome da nossa família. O que havia naquele documento que fez meu sangue gelar? Eles ficaram ali, paralisados no batente da porta, enquanto os carregadores começavam a descer com as primeiras caixas vazias. O rosto da Beatriz era um poema de confusão e pavor. Ela olhava para o caminhão e para os vizinhos que já começavam a espiar por cima dos muros. Naquele bairro de Brasília, onde a aparência vale mais que a conta bancária, o escândalo é a pior das moedas. Mas eu não estava nem aí para os vizinhos. Eu estava focada no tremor das mãos do meu filho. "Lixo, mãe! Do que você está falando?" O Thales desceu os degraus da varanda, tentando manter uma postura de autoridade que não lhe cabia mais. "Entre, Thales. Beatriz, você também? Não vamos dar espetáculo para o Parkway", eu disse com uma calma que parecia gelo seco. Entramos na sala. Aquela sala que eu decorei com tanto gosto, onde cada móvel contava uma história. O sofá de veludo azul, onde o Arnaldo sentava para ler o jornal. O tapete persa que trouxemos de uma viagem comemorativa. E, claro, o relógio de ouro rosé da minha bisavó, que brilhava na parede como um vigia. Eu abri a pasta de couro que eu tinha recuperado do quarto. Na verdade, eu não a peguei. Eu a troquei por uma idêntica na noite anterior, enquanto eles dormiam o sono dos justos, ou melhor, dos gananciosos. Quando abri o zíper, o papel timbrado de um cartório saltou aos meus olhos. Vocês acharam que eu não perceberia a falta da escritura da padaria matriz? Joguei o documento sobre a mesa de centro de vidro. E esse formulário de interdição por incapacidade civil? Vocês já tinham até o laudo médico assinado por aquele seu amigo, não é, Beatriz? O Dr. Gustavo, que vive pedindo favores financeiros para o Thales. O silêncio caiu como uma marreta. Beatriz tentou balbuciar algo sobre proteção, mas eu a cortei com um gesto de mão. Proteção é o que se faz com um filho, não com uma mãe que sustenta a casa. Vocês estão morando aqui há 3 anos, desde que o investimento do Thales em criptomoedas evaporou a 600 mil médios do meu caixa. Eu aceitei vocês, eu dei conforto, eu dei dignidade. E em troca, vocês queriam me trancafiar em um asilo de luxo para poderem leiloar meus quadros e vender minhas padarias? Mãe, a gente só achou que você estava cansada. Thales começou, a voz sumindo. Cansada eu estou agora, Thales. Cansada de carregar um homem feito nas costas que não tem a coragem de me olhar nos olhos para pedir dinheiro, mas tem a audácia de revirar minhas gavetas atrás de testamento.
Eu me levantei e caminhei até o relógio de parede. Toquei o metal frio. Aquele objeto era o símbolo da resistência da minha família. Minha bisavó fugiu da guerra com ele escondido entre as roupas. Minha mãe o manteve polido durante as maiores crises financeiras. E agora, Beatriz o olhava como se fosse apenas uma peça de ouro para ser fundida e transformada em bolsas de grife. Sabe qual é o problema de vocês? Virei-me para eles. Vocês acham que o patrimônio de 4,5 milhões que eu construí é um prêmio de loteria que vocês ganharam por sorte. Mas cada real ali tem o cheiro do fermento que eu carreguei às 5 da manhã. Tem a marca das queimaduras de forno nos meus braços, que hoje vocês chamam de pele de velha. Beatriz deu um passo à frente, as unhas impecáveis cravadas na palma da mão. E o que o caminhão está fazendo lá fora, Dona Valéria? Vai nos expulsar? A senhora não tem coragem de fazer isso com seu único filho. Eu dei um sorriso curto, um sorriso de quem sabe exatamente onde o sapato aperta. Expulsar? Não, Beatriz. Eu sou uma mulher educada. Eu apenas decidi que esta casa precisa de ar puro. O caminhão não veio levar os meus móveis, ele veio levar os seus. O quê? Os dois gritaram em uníssono. Eu tomei a liberdade de empacotar o que é de vocês. Roupas, perfumes, aparelhos eletrônicos. Tudo o que foi comprado com o meu dinheiro e que agora vai para o novo endereço de vocês. Um apartamento de 2 quartos em Ceilândia. Já está pago por 3 meses. É o tempo que vocês têm para provar que são os adultos funcionais que fingem ser. O choque no rosto deles foi a primeira vitória do dia. Mas a maldade da Beatriz não tinha fundo. Ela se aproximou de mim, o perfume doce e enjoativo inundando meu espaço pessoal. A senhora acha que venceu? Ela sussurrou, para que apenas eu ouvisse. O Thales tem procuração de plenos poderes que a senhora assinou ano passado, quando teve aquela arritmia. A senhora esqueceu? Nós podemos anular qualquer contrato que a senhora fizer hoje mesmo. Eu olhei para ela, sentindo uma pontada de pena. A ganância cega as pessoas para os detalhes. Ah, Beatriz, você realmente acha que eu sou o tipo de mulher que assina qualquer coisa sem uma cláusula de revogação imediata em caso de má-fé? Apontei para a pasta. Dentro dela não havia apenas a escritura, havia uma foto. Uma foto que eu tirei do celular do Thales enquanto ele tomava banho, mostrando uma conversa dele com um agiota local, prometendo partes da herança como garantia de uma dívida de 200 mil Cornerstone. O jogo estava apenas começando. Eles achavam que o perigo era a minha idade, mas o verdadeiro perigo era a minha memória. E eu me lembrava de cada centavo que eles me deviam. A expressão de Thales mudou de medo para desespero absoluto quando ele viu aquela foto. Mas o que Beatriz faria a seguir seria o golpe mais baixo de todos, algo que envolveria a saúde da própria neta. O silêncio que se seguiu à descoberta da foto foi interrompido apenas pelo som rítmico dos carregadores subindo as escadas. Thales estava branco com os lábios trêmulos. A foto no papel, um print de uma conversa de WhatsApp com um sujeito conhecido no submundo de Brasília como Turco, era a prova final de que meu filho não estava apenas sendo ganancioso. Ele estava colocando a minha cabeça a prêmio para salvar a própria pele. Mãe, eu posso explicar. O Turco é perigoso. Ele ameaçou a Gabi. Thales tentou se aproximar, usando a filha, minha neta de 6 anos, como escudo emocional. Não ouse usar o nome da sua filha para limpar a sua sujeira, Thales. Minha voz não tremeu, embora meu coração estivesse a galope. Você deve 200 mil reais para um agiota e achou que a solução era me enterrar viva em um asilo para raspar minhas contas? Beatriz, percebendo que o cerco estava se fechando e que o plano da velha caduca tinha falhado miseravelmente, mudou a tática no mesmo instante. Ela soltou um suspiro teatral e caiu sentada no sofá de veludo, cobrindo o rosto com as mãos. O choro era perfeito, soluçado, ruidoso, mas sem uma única lágrima molhando a maquiagem cara. É isso então? A senhora vai nos jogar na rua por causa de um erro de percurso? Ela levantou o rosto, os olhos injetados. A senhora sabe que eu não tenho para onde ir. Meus pais não têm estrutura. E a Gabi? A senhora vai tirar a neta do colégio particular,
do conforto, para viver em um cubículo na Ceilândia? Que tipo de avó é a senhora? Aquele era o golpe mais baixo. Elas sempre usam as crianças quando os argumentos acabam. Mas eu já esperava por isso. A Beatriz sempre foi mestre em usar a maternidade como moeda de troca. A Gabi vai continuar no colégio, Beatriz, porque eu vou pagar. Mas eu vou pagar diretamente para a escola, não para a sua mão. E quanto ao cubículo, é um apartamento digno. Milhares de brasileiros vivem lá e criam seus filhos com honra. Coisa que falta nesta sala hoje, respondi, cruzando os braços. Eu sentia um cheiro estranho vindo da cozinha. Era um aroma metálico, misturado com o cheiro de chá de ervas que a Beatriz insistia em me dar todas as noites, dizendo que era para acalmar meus nervos. Olhei para a xícara de porcelana que ainda estava sobre o aparador. Naquele momento, uma peça do quebra-cabeça se encaixou na minha mente com uma precisão assustadora. Sabe, Beatriz, eu andei me sentindo muito tonta ultimamente. Minha pressão, que sempre foi controlada, começou a oscilar de um jeito estranho. O médico disse que era estresse, mas ontem eu levei uma das cápsulas do meu remédio para o laboratório de um antigo amigo meu da época das padarias. O choro de Beatriz parou instantaneamente. Ela ficou imóvel como uma estátua de sal. "O que foi que você disse, Dona Valéria?" A voz dela agora era um fio frio. "O remédio de pressão que você separava para mim toda manhã não tinha nada dentro além de farinha e açúcar, Beatriz. Você não estava apenas tentando me interditar. Você estava tentando acelerar o processo. Você queria que eu tivesse um AVC. Você queria o inventário, não a convivência." Thales deu um passo para trás, olhando para a esposa como se estivesse vendo um monstro. "Bia, você mexeu nos remédios da minha mãe? Você disse que estava cuidando dela. Eu fiz o que precisava ser feito para a gente não morrer na mão de agiota, Thales." Ela gritou, perdendo a máscara de vez. "Essa velha está sentada em cima de milhões enquanto a gente se humilha por migalhas. Ela não gasta, ela não aproveita. Para que ela quer tanto dinheiro? Para levar para o caixão?" Aquelas palavras doeram mais do que qualquer facada. Não pelo dinheiro, mas pela total falta de humanidade. Para eles, eu não era mais a mulher que os alimentou, que os abrigou, que os amou. Eu era apenas um cofre que demorava demais para abrir. "Pois fiquem sabendo", eu disse caminhando até o telefone fixo, "que a auditoria nas padarias começou ontem. E eu descobri que as notas de reforma da unidade da Asa Norte foram superfaturadas em R$80 mil. Dinheiro que foi direto para a sua conta, Beatriz." "A senhora não tem provas", ela sibilou. "Eu tenho cada recibo. E tenho a confissão do empreiteiro que você tentou subornar. Ele é meu funcionário há 20 anos, Beatriz. Ele tem lealdade, coisa que você nem sabe o significado." O caminhão de mudança começou a ser carregado com as caixas que tinham o nome Suíte Casal. Eu vi as bolsas de marca, os sapatos de sola vermelha e os ternos de grife do Thales sendo levados. Cada objeto ali era um pedaço da minha confiança sendo jogado na caçamba. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto os carregadores levavam a última televisão, Beatriz se aproximou do meu relógio de ouro rosé, o amuleto da minha bisavó. Ela esticou a mão como se fosse arrancá-lo da parede. "Se eu vou sair daqui, eu vou levar o que me pertence por direito de família." Ela rosnou. Eu não dei um passo. Apenas disse uma frase que a fez parar no ar. Uma frase que envolvia o que realmente aconteceu na noite em que o Arnaldo faleceu. Um segredo que nem o Thales sabia. O que eu guardava sobre a morte do meu marido, que poderia colocar a Beatriz na cadeia naquele exato momento. A mão da Beatriz parou a centímetros do vidro do relógio. Ela arqueou as sobrancelhas, um sorriso de deboche ainda desenhado nos lábios, achando que eu estava apenas blefando para proteger uma relíquia. Thales, ao fundo, parecia um fantasma, atordoado pela revelação de que a própria esposa estava me envenenando lentamente com placebos. "O que você disse, Dona Valéria?" Ela desdenhou, a voz carregada de veneno. "Que segredo essa velha sucata poderia guardar? O Arnaldo não morreu de causas naturais, Beatriz. E você sabe disso melhor do que ninguém", eu disse, cada palavra pesando como chumbo.
O silêncio que se instalou na sala foi tão absoluto que podíamos ouvir o tic-tac do relógio, o coração pulsante daquela casa. Thales deu um passo à frente, o rosto transfigurado de horror. Mãe, do que você está falando? O pai teve um infarto. Foi o que o médico disse. Foi o que todos disseram. Foi o que o laudo disse, Thales. Mas o que ninguém viu foi a gravação daquela noite. O Arnaldo sempre foi um homem precavido. Ele sabia que o coração dele era uma bomba relógio, mas ele também sabia que as pessoas ao redor dele podiam ser mais perigosas que qualquer artéria entupida. Ele instalou uma câmera oculta, disfarçada exatamente atrás do mecanismo desse relógio, apontada para o sofá onde ele costumava dormir. Beatriz recuou. A pele antes pálida agora assumindo um tom acinzentado, quase cadavérico. Ela começou a tremer. Na noite em que seu pai passou mal, continuei, encarando-a nos olhos, ele não estava sozinho. Você estava na sala com ele, Beatriz. Ele pediu o remédio debaixo da língua. Ele estava sufocando Thales. E o que a sua esposa fez? Ela pegou o frasco, caminhou até a cozinha, derramou as pílulas na pia e voltou com o frasco vazio, dizendo que o remédio tinha acabado. Ela sentou ao lado dele e esperou. Esperou 10 minutos até que o coração dele desistisse. Tudo isso gravado, em áudio e vídeo. Thales soltou um grito abafado, uma mistura de soluço e raiva, e avançou para uma esposa, mas parou antes de tocá-la, como se a simples presença dela o contaminasse. Você matou meu pai? Ele urrou. Eu não o matei, ela gritou de volta desesperada. Ele já estava morrendo, eu só não impedi o inevitável. A gente precisava da herança, Thales. Você estava atolado em dívidas, lembra? Eu fiz por nós. Não, Beatriz, eu intervim, minha voz soando como o veredito de um juiz. Você fez por você. Você achou que, com o Arnaldo fora do caminho, seria fácil me manipular. Mas você esqueceu que quem ensinou o Arnaldo a ser precavido fui eu. Eu guardei esse vídeo por 5 anos. Guardei porque não queria destruir o pouco que restava da imagem que o Thales tinha de família. Mas quando você começou a trocar os meus remédios, eu entendi que o monstro não tinha mudado. Eu tirei um pequeno pendrive do bolso do meu casaco e o ergui. Aqui está a cópia que já foi entregue ao meu advogado. E o original? Bem, ele está seguro. O caminhão de mudança lá fora não está apenas levando suas roupas de grife, Beatriz. Ele está abrindo espaço para a polícia chegar, caso você não saia dessa casa agora, sem levar um único alfinete que não seja seu. Thales caiu de joelhos no tapete persa, escondendo o rosto nas mãos. A dor dele era palpável e por um segundo meu coração de mãe fraquejou. Mas eu me lembrei das gavetas remexidas, das ofensas no quarto, do plano de me interditar. A complacência acaba onde começa a autopreservação. Saiam, eu ordenei. Thales, leve sua esposa daqui antes que eu mude de ideia e faça a denúncia formal agora mesmo. O apartamento em Ceilândia é luxo demais para quem merece uma cela, mas eu faço isso pela Gabi, pela minha neta. Beatriz, vendo que o poder tinha mudado de mãos e que sua liberdade estava por um fio, não disse mais nada. Ela pegou a bolsa, agarrou o braço de Thales com força e o puxou em direção à porta. Eles passaram pelos carregadores como sombras derrotadas. Mas antes de cruzar o portal, Thales parou. Ele olhou para trás, para a casa onde cresceu, para a mãe que ele tentou trair. Mãe, me perdoa? Ele sussurrou. Eu olhei para ele, sentada na minha poltrona, majestosa em minha dor e minha vitória. O perdão é um processo, Thales. Comece pagando o que deve ao agiota com o trabalho das suas mãos, não com o meu patrimônio. No dia em que você for um homem digno, talvez a gente possa tomar um café. Por enquanto, só quero o silêncio que vocês me roubaram. Eles saíram. O som do caminhão de mudança partindo foi a música mais doce que ouvi em anos. Mas, enquanto eu observava a rua pela janela, percebi um carro preto estacionado na esquina. Um carro que eu não reconhecia. O turco não ia esperar o Thales chegar na Ceilândia para cobrar os 200 mil ienes. O perigo ainda não tinha acabado, e agora a vida do meu filho estava em jogo de uma forma que eu não previa. O caminhão de mudança dobrou a esquina
e o silêncio finalmente deveria ter se instalado. Mas aquele carro preto estacionado sob a sombra de um IP amarelo não saía do meu campo de visão. Eu sabia quem era. O Thales achou que dívida de jogo e de agiota se apaga com desculpas, mas no mundo real, o juro é cobrado em medo. Eu vi quando o carro deu a partida lentamente, seguindo o caminhão. Eles não iam para a Ceilândia para ajudar no descarregamento. Eles iam cercar o Thales assim que ele pisasse fora da minha proteção. Por um momento, a mãe dentro de mim gritou. Eu quis pegar o telefone, chamar a polícia, ou talvez gritar para ele voltar. Mas a mulher de negócios, a Valéria que levantou 7 padarias no braço, me deu um solavanco de realidade. Se eu pagasse essa dívida agora, eu estaria assinando a sentença de morte do caráter do meu filho. Ele precisava sentir o peso das próprias escolhas, mas eu não ia deixar ele morrer. Peguei meu celular e disquei para o seu Juvenal, meu chefe de segurança das padarias, um ex-policial que tem mais cicatrizes do que anos de serviço. Juvenal? Minha voz era um comando. O Thales saiu agora. Tem um sedã preto seguindo ele. Quero que você e sua equipe acompanhem de longe. Não intervenham, a menos que o sangue ameace correr. Eu quero que o Thales sinta o cano da arma no pescoço. Eu quero que ele entenda que o dinheiro da velha era a única coisa que mantinha o mundo dele de pé. Desliguei sem esperar resposta. Meu coração estava apertado, uma mão invisível esmagando meu peito. Mas eu me mantive firme. Caminhei até a cozinha e joguei fora todo aquele chá de ervas da Beatriz. Lavei a xícara com uma força desproporcional, como se quisesse arrancar a essência daquela mulher da minha porcelana. Enquanto isso, o dia passava. Cada minuto parecia uma hora. Eu me recusei a ligar para o Thales. Ele precisava desse batismo de realidade. Às 3 da tarde, o Juvenal me ligou. Dona Valéria. Eles cercaram o carro dele na entrada da cidade. O tal do turco desceu. Houve gritaria. O seu filho... Ele chorou, Dona Valéria. Pediu perdão, disse que a senhora tinha tirado tudo dele. E o que o turco fez? Perguntei, segurando o fôlego. Deu uma coronhada de leve e disse que, se em 48 horas o dinheiro não aparecer, a próxima visita vai ser na escola da neta da senhora. O sangue subiu à minha cabeça. Mexer comigo é uma coisa. Mexer com a Gabi, uma criança inocente que não tem culpa de ter pais podres, era cruzar a linha final. Naquele momento, a Valéria, vovó querida, deu lugar à dona das padarias. Juvenal, traga o turco até a minha casa. Agora. Dona Valéria, a senhora tem certeza? Esse pessoal não é de conversa. Ele é um homem de negócios, Juvenal. E eu tenho uma proposta que ele não vai poder recusar. Traga-o pelos fundos. Não quero os vizinhos comentando sobre visitas indesejadas. 2 horas depois, eu estava sentada na cabeceira da minha mesa de jantar de mogno. O turco entrou. Um homem de terno barato, excesso de anéis de ouro e um olhar que tentava ser intimidador, mas que vacilou quando viu a elegância fria daquela sala. Ele esperava encontrar uma senhora acuada. Encontrou uma rainha no seu trono. Dona Valéria, certo? Ele disse, tentando um sorriso torto. O seu filho nos deve uma nota. 200 mil, para ser exato. Com os juros, já estamos em 260 mil. Sente-se, senhor. Como é seu nome mesmo? Perguntei, servindo um café forte, sem açúcar. Pode me chamar de Turco. Pois bem, senhor Turco. O Thales não tem esse dinheiro. Ele mora hoje em um apartamento alugado por mim. Não tem emprego, e a única coisa que possui são as roupas de grife que eu comprei. Se o senhor matá-lo, terá um cadáver e R$0. Se o senhor encostar na minha neta, eu garanto que o senhor passará o resto da vida em uma cela onde o sol não bate, porque eu tenho os melhores advogados e os contatos certos na segurança pública deste estado. Ele mudou de postura, ficando tenso. A senhora está me ameaçando? Estou lhe oferecendo um acordo. Eu sei quem o senhor é. Sei que o senhor opera com empréstimos para pequenos comerciantes que não conseguem crédito no banco. Eu vou comprar a dívida do Thales, mas não por 260 mil. Ah, não? Ele debochou. Não, eu vou lhe dar 150 mil reais à vista, agora, em dinheiro lícito, declarado. Em troca, o senhor vai assinar um termo de quitação e, mais importante,
O Senhor vai me entregar todas as promissórias e as gravações que tem do meu filho pedindo esse dinheiro. E tem mais uma condição. O Senhor vai dar um susto final no Thales. Vai dizer que aceitou uma oferta de trabalho dele e que ele vai pagar a dívida trabalhando para o Senhor. O turco franziu a testa. Trabalhando para mim? O seu filho não serve nem para carregar caixa, Dona Valéria. Exatamente. Ele vai trabalhar em uma das minhas padarias, disfarçado, sob a sua supervisão. Ele vai limpar o chão, carregar saca de farinha e acordar às 4 da manhã por um salário mínimo. O senhor vai receber o restante da dívida das minhas mãos, mensalmente, contanto que ele acredite que está pagando a própria vida com o suor da testa. O turco soltou uma gargalhada alta, genuína. A senhora é pior que eu, Dona Valéria. Quer que o rapaz aprenda o valor do dinheiro pelo cansaço? Quero que ele aprenda a ser homem. E se ele falhar, se ele reclamar ou se ele tentar me roubar de novo? Aí o senhor pode cobrar dele como bem entender. Temos um trato? Ele olhou para a maleta que o Juvenal colocou sobre a mesa. O brilho do dinheiro honesto é mais forte que o do sujo. Ele estendeu a mão. Temos um trato, patroa. O rapaz vai virar um operário padrão, ou meu nome não é turco. Quando ele saiu, eu desabei na cadeira. Meus pulmões pareciam finalmente aceitar o ar. Eu tinha salvado a vida do meu filho, mas tinha condenado o ego dele à morte. E a Beatriz? A Beatriz estava prestes a descobrir que, sem o dinheiro do Thales e sem o luxo da minha casa, ela não era nada além de uma mentira bem vestida. Mas o que eu não esperava era que Beatriz, em um ato de loucura final, tentaria destruir a única coisa que eu ainda amava. A produção da minha padaria mais lucrativa na véspera do maior contrato da história da empresa. A calmaria que se seguiu ao acordo com o turco era enganosa. Eu sabia que pessoas como a Beatriz não aceitam a derrota. Elas apenas a cozinham em fogo baixo até que vire vingança. Enquanto o Thales começava sua jornada de redenção forçada, acreditando que cada saca de 50 quilos de farinha que carregava era 1 minuto a mais de vida, a Beatriz desapareceu das minhas vistas. Mas o silêncio dela gritava. Naquela semana, as padarias Trigo de Ouro estavam sob uma pressão imensa. Tínhamos acabado de fechar um contrato de 400 mil reais para fornecer todo o buffet de um evento internacional no Itamaraty. Era o maior marco da minha carreira desde que o Arnaldo partiu. Tudo precisava ser perfeito. Os pães artesanais, os folhados de manteiga francesa, os doces finos que eram o orgulho da nossa unidade matriz. E foi no auge dessa tensão, às 3 da manhã da véspera da entrega, que o telefone tocou. Era o alarme de incêndio da unidade da Asa Norte conectado diretamente ao meu celular. Meu coração deu um solavanco. Eu não chamei o motorista. Peguei as chaves do meu carro, aquele que o Thales dizia que eu era velha demais para dirigir, e voei pelas tesourinhas de Brasília. O ar da madrugada estava frio, mas quando cheguei à porta da padaria, o calor que emanava das vidraças era um pesadelo real. Dona Valéria, ainda bem que a senhora chegou, gritou o vigia, tentando conter um pequeno foco de incêndio próximo aos estoques de embalagens. O fogo não era um acidente. O cheiro de querosene misturado ao aroma de fermento era inconfundível. Graças a Deus, o sistema de sprinklers tinha funcionado, mas a água estava destruindo milhares de reais em insumos. No fundo do corredor, perto da saída de emergência, vi um vulto. Uma mulher vestida de preto, tentando pular o muro dos fundos. Eu não pensei. A adrenalina de quem já enfrentou crises econômicas e lutos devastadores assumiu o controle. Corri como se tivesse 30 anos. Para agora, Beatriz. Meu grito ecoou pelo pátio úmido. Ela travou. O pé escorregou no lodo da chuva e ela caiu, sujando seu casaco de grife na lama e nas cinzas. Quando ela se virou, a máscara de mulher fina tinha derretido. O rosto estava manchado de fuligem, os olhos injetados de ódio e as mãos cheirando a combustível. Você destruiu a minha vida, sua velha maldita, ela berrou, a voz rouca. O Thales me deixou naquele buraco em Ceilândia. Ele passa o dia fora, volta cheirando a suor e farinha e nem me olha na cara. Você tirou o meu luxo, tirou o meu marido. Eu vou tirar o que você mais ama.
Você não tirou nada de mim, Beatriz. Você só revelou quem você é, eu disse ofegante, parando a 2 metros dela. Você tentou queimar o trabalho de 200 famílias por causa de um capricho? Você tem noção de que poderia ter matado o vigia que estava dormindo no anexo? Eu não me importo, eu queria ver esse império de pão virar cinza. Sem isso, você não é ninguém. Engano seu. Eu sorri, uma calma absoluta descendo sobre mim, enquanto ouvia as sirenes da polícia ao longe. Eu comecei com um forno de barro no quintal de casa. Se isso aqui queimar, eu construo de novo. Mas você? O que você vai construir na prisão? Eu apontei para a câmera de alta definição que eu tinha instalado após o primeiro flagra no meu quarto. Ela estava apontada exatamente para o local onde a Beatriz tinha derramado o querosene. Você é previsível, Beatriz. Pessoas gananciosas sempre acham que são mais espertas que a experiência. Eu sabia que você viria. Eu só não achei que seria tão burra de fazer isso pessoalmente. A polícia entrou pelo portão lateral. O som do metal das algemas fechando no pulso da Beatriz foi como o ponto final em uma frase mal escrita. Ela gritava, insultava minha idade, minha aparência, minha vida, mas eu apenas observava. Dona Valéria, a senhora quer prestar queixa agora ou prefere ir ao hospital? Perguntou o sargento. Eu vou para o meu escritório, respondi, limpando uma gota de fuligem do meu rosto. Tenho uma entrega de R$400 mil para organizar em 6 horas. E, sargento, garanta que ela tenha uma cela bem segura. Eu vou enviar o vídeo da noite da morte do meu marido para a delegacia de homicídios ainda hoje. O incêndio vai ser o menor dos problemas dela. Ela foi levada. Eu fiquei ali, no meio da minha padaria inundada, com o cheiro de fumaça impregnado no meu cabelo. Meus funcionários começaram a chegar, assustados. Olhei para cada um deles. Peguem os rodos, comandei. Vamos descartar o que molhou e dobrar a produção nos fornos da Asa Sul. O Itamaraty vai ter o melhor banquete da história deste país. Ninguém vai dizer que a Valéria se curvou para um pouco de fogo. Trabalhamos como uma máquina. Eu estava lá, sovando massa, organizando a logística, servindo café para os meus meninos. Ao amanhecer, os caminhões saíram pontualmente. Mas ao final do dia, quando o sucesso do evento foi confirmado e os elogios chegaram, recebi uma mensagem do turco. O rapaz descobriu sobre a mulher. Ele está na porta da delegacia, mas não quer entrar. Ele está com medo de você, patroa. Meu filho estava quebrado. A mulher que ele amou tentou matar a mãe dele e incendiar o sustento da família. Será que agora, no fundo do poço, o Thales finalmente se tornaria o homem que eu sempre soube que ele poderia ser? O sol de Brasília estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo, quase da cor das chamas que Beatriz tentou acender na madrugada. Eu estava sentada em um banco de madeira na frente da padaria da Asa Norte. Meus braços doíam, minhas costas protestavam, e o cheiro de fumaça ainda teimava em grudar na minha pele, mas a missão estava cumprida. O Itamaraty havia recebido cada pão, cada doce. A dignidade da Trigo de Ouro estava intacta. Foi quando eu vi o vulto dele. O Thales desceu de um ônibus comum. Ele, que nunca aceitou dirigir nada que custasse menos de R$100 mil. Ele caminhava com os ombros caídos, as mãos ásperas de quem passou a semana carregando peso e o uniforme de ajudante de carga sujo de farinha e suor. Ele parou a alguns metros de mim. O silêncio entre nós não era mais de guerra. Era de ruína. Ela tentou te matar, não foi? A voz dele saiu rouca, sem força. O turco me contou sobre o incêndio. Eu estava na porta da delegacia, mãe. Eu vi quando levaram ela para o presídio feminino. Ela não tentou apenas me matar, Thales. Ela tentou apagar a história de toda uma família por puro despeito, respondi sem me levantar. Senta aqui. Você parece exausto. Ele sentou na ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa, como se tivesse medo de que sua própria presença pudesse me ferir. Ele olhou para as próprias mãos, cheias de calos novos e cortes pequenos. Eu fui um covarde, não foi? Ele perguntou, e uma lágrima solitária abriu um rastro na poeira de farinha no seu rosto. Eu vi ela trocando seus remédios e me convenci de que era vitamina. Eu vi ela roubando suas joias e fingi que você tinha perdido.
Eu queria tanto o dinheiro que aceitei o diabo no meu quarto. A ganância é uma venda nos olhos, meu filho. Mas o pior não é o que você fez comigo. O pior é o que você quase permitiu que fizessem com a memória do seu pai. Aquela gravação, ela está com a polícia agora. A Beatriz não vai sair tão cedo. Tales soluçou. Um choro de homem quebrado que percebe que a construção de toda uma vida era baseada em areia movediça. Eu não quero o dinheiro, mãe. Eu não quero a herança. Eu só queria que você não me olhasse com esse desprezo. O turco me faz trabalhar 10 horas por dia. Meus músculos gritam. Mas sabe o que é engraçado? Pela primeira vez em anos, eu durmo sem precisar de remédio. Porque o cansaço é real, mas a culpa é que não me deixava descansar. Eu olhei para ele e por um instante vi o menino que corria entre os sacos de trigo quando o Arnaldo ainda era vivo. A rigidez do meu peito começou a ceder, mas eu não podia facilitar. O perdão sem mudança é apenas um convite para a próxima traição. O turco me disse que você é um bom carregador, eu disse, com um meio sorriso. Mas a dívida com ele ainda é grande. E a dívida comigo? Essa não se paga com dinheiro. Eu sei. Eu vou trabalhar onde você mandar. Se quiser que eu limpe os banheiros da fábrica por 10 anos, eu vou. Só não me tira o direito de ver a Gabi. Ela é a única coisa limpa que sobrou disso tudo. A Gabi está comigo, Tales. Ela está feliz. Acha que o pai está em uma viagem de negócios secreta e que a mãe foi cuidar de uma tia doente? Eu não vou destruir a infância dela com a podridão dos adultos. Mas para você continuar vendo ela, você vai ter que ser o pai que ela merece. Sem atalhos. Sem mentiras. Tales se inclinou e pela primeira vez em anos encostou a testa no meu ombro. Ele cheirava a trabalho, a esforço, a verdade. Eu não o abracei de volta imediatamente. Deixei que ele sentisse o peso do meu silêncio. Mãe, por que você não me entregou para o turco de uma vez? Por que me salvou? Porque eu sou padeira, Tales. E um bom padeiro sabe que, às vezes, a massa precisa de um soco para crescer. Eu não salvei o meu sócio ganancioso. Eu salvei o meu filho. Agora, levanta. O turno da noite vai começar e temos muito o que reconstruir. Ele se levantou, limpou o rosto com a manga do uniforme e me estendeu a mão para me ajudar a levantar do banco. Aceitei. O toque era firme. Nós entramos na padaria juntos. O cheiro de pão novo estava começando a vencer o cheiro de queimado. Mas, enquanto subíamos para o escritório, vi um envelope pardo em cima da minha mesa. Não tinha remetente. Dentro, havia uma chave de um cofre de banco antigo e um bilhete com a letra do Arnaldo. Para quando o fogo chegar à estrutura. O que o meu marido tinha escondido de todos nós, prevendo que este dia chegaria. O segredo final da família estava prestes a ser revelado. O envelope pardo parecia queimar entre os meus dedos. Ver a letra do Arnaldo depois de 5 anos foi como ouvir um sussurro vindo do além. Uma voz vinda de um tempo onde a traição ainda não tinha mesa cativa na nossa sala. Tales ficou parado à porta do escritório, observando minha reação. Ele sabia que aquele envelope não era um documento qualquer. "O que é isso, mãe?" Ele perguntou a voz baixa, quase com medo de quebrar o encanto. "Um seguro, Tales. Seu pai sempre foi um homem que enxergava 3 jogadas à frente", respondi, pegando a chave de metal pesado. No dia seguinte, fui até a agência central do Banco do Brasil. O subsolo era frio, silencioso, um labirinto de metal onde os segredos dos mortos descansam sob custódia. Quando a portinhola de aço se abriu e eu puxei a gaveta metálica, meu coração deu um salto. Não havia barras de ouro, nem pilhas de dólares. Havia uma pequena caixa de madeira laqueada e um diário de capa de couro desgastada. Dentro da caixa, encontrei algo que me fez perder o fôlego. As escrituras originais de um terreno imenso no interior de Goiás, uma fazenda de trigo que eu nem sabia que existia, comprada no nome de uma empresa de fachada que o Arnaldo criou décadas atrás. Mas o verdadeiro tesouro estava no diário. As páginas detalhavam a história de cada padaria, cada erro, cada acerto e, no final, uma carta endereçada a mim. Valéria, minha força.
Se você está lendo isso, é porque o nosso filho se perdeu no caminho da facilidade ou porque o mundo tentou te derrubar. Eu sempre soube que o Thales tinha o coração mole, mas a cabeça fraca para o luxo. Esta fazenda é a raiz de tudo. Se as lojas caírem, volte para a terra. É nela que o trigo nasce e é dela que virá o pão que ninguém poderá tirar de você. Eu fechei o diário e senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. O Arnaldo sabia. Ele previu a ganância, previu o cerco, mas ele também deixou o mapa para a redenção. Saí do banco com uma decisão tomada. Eu não ia usar aquele terreno para aumentar meu patrimônio. Eu ia usá-lo para testar a fibra do que sobrou da minha linhagem. Chamei o Thales naquela noite. Ele estava exausto, com os braços marcados pelo esforço físico na padaria, mas os olhos dele tinham uma clareza que eu não via há décadas. Thales, seu pai deixou algo para nós, uma fazenda de trigo em Goiás. Ela vale milhões, mas está abandonada há anos. Eu não vou vender. E eu não vou te dar um centavo dela. Ele baixou a cabeça, mas não reclamou. Apenas assentiu. Eu vou te enviar para lá, continuei. Você vai ser o administrador, mas não o administrador de escritório. Você vai aprender a plantar, a colher e a moer. Se você transformar aquele solo seco em farinha de verdade para as nossas padarias em 2 anos, eu te darei uma parte da sociedade. Se você desistir e voltar para o luxo de Brasília, eu deserdarei você de vez e a Gabi será minha única herdeira. Thales olhou para a chave na minha mão. Ele sabia que aquilo era um exílio, mas também era a sua última chance de ser alguém de quem a filha pudesse se orgulhar. Eu vou, mãe. Eu prefiro o sol do cerrado do que o escuro daquela delegacia onde a Beatriz está. Eu quero que a Gabi saiba que o pai dela é um homem que planta o que come. A partida foi rápida. Ele não levou malas de grife. Levou o diário do pai e a vontade de não ser mais um parasita. Mas, enquanto ele partia, um novo problema batia à minha porta. A defesa da Beatriz tinha entrado com um pedido de habeas corpus, alegando que as provas do vídeo eram clandestinas e que ela sofria de transtornos mentais causados por mim. Ela estava tentando inverter o jogo. Queria me colocar como a vilã opressora para sair da cadeia e retomar o plano de interdição. Mas ela esqueceu de um detalhe. Eu não sou apenas uma vítima. Eu sou a dona das provas. A audiência seria em 3 dias. A Beatriz apareceu no tribunal de cabelos brancos, sem maquiagem, fingindo uma fragilidade que quase convenceu o juiz. Mas eu tinha guardado um trunfo final, uma testemunha que ninguém esperava. O tribunal estava gélido. O cheiro de papel antigo e cera de assoalho parecia sufocar qualquer vestígio de esperança. De um lado, eu, vestida com meu melhor conjunto de pérolas, a coluna ereta como um mastro, mas com o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Do outro, a Beatriz. Ela era uma atriz nata. Apareceu com um vestido simples, sem joias, os cabelos propositalmente desgrenhados e um olhar vago, como se não soubesse onde estava. O advogado dela, um homem de voz empolada e gestos largos, começou o teatro. Meritíssimo, estamos diante de uma tragédia familiar. Minha cliente, levada ao limite por uma sogra controladora e possessiva, teve um surto psicótico. As imagens que a acusação apresenta são fruto de uma vigilância doentia, uma invasão de privacidade que transformou esta jovem mulher em um fantoche nas mãos de uma matriarca implacável. Eu ouvi tudo em silêncio. Senti o olhar de desdém que ela me lançou por trás do lenço que usava para secar lágrimas falsas. O juiz parecia inclinado a considerar o pedido de internação em vez de prisão. Se ela fosse declarada inimputável, o processo pela morte do Arnaldo seria arquivado e ela sairia dali para uma clínica, de onde escaparia em meses. Foi então que meu advogado se levantou. A acusação concorda que a saúde mental é um tema delicado, Excelência. Por isso trouxemos uma testemunha que conviveu intimamente com a ré durante todo o período em que ela alega ter sido vítima de Dona Valéria. A porta do tribunal se abriu. O som dos passos ecoou pelo mármore. Beatriz se virou, esperando ver o Thales, ou talvez algum funcionário da padaria.
Mas quem entrou foi uma mulher de meia-idade, vestida com extrema simplicidade, carregando uma bolsa de pano. Era Dona Antônia, a mãe da Beatriz. O rosto da Beatriz mudou instantaneamente. O pavor substituiu a melancolia. Antônia, o que você está fazendo aqui? A Beatriz sibilou, esquecendo por um segundo o papel de louca. Dona Antônia não olhou para a filha. Ela caminhou até o banco das testemunhas, jurou dizer a verdade e, com as mãos calejadas pela vida dura que levava no interior, começou a falar. Eu não queria estar aqui, doutor, mas não posso carregar esse pecado para o meu túmulo. A minha filha nunca foi doente da cabeça. Ela é doente do coração, de ruindade. A voz da mulher tremeu. Ela me ligava toda semana pedindo dinheiro da minha aposentadoria, mesmo morando naquela mansão. Ela dizia que estava secando a velha, aos poucos. Ela me confessou, rindo, que o Arnaldo tinha morrido pedindo ajuda e ela tinha ficado olhando, porque dinheiro de morto não reclama. Um murmúrio de horror percorreu a sala. O juiz se inclinou para a frente, atento. Ela me mandou mensagens, Excelência. Antônia tirou um celular antigo da bolsa. Aqui, ela diz que vai fingir que está maluca para a justiça ter pena dela. Diz que a dona Valéria é burra e que logo, ela estaria mandando em tudo de novo. O advogado da Beatriz tentou interromper, gritou que a prova era inválida, mas o estrago estava feito. Beatriz, perdendo totalmente o controle, levantou-se e gritou para a própria mãe. Sua infeliz, você sempre teve inveja de mim. Você vai morrer na miséria por causa disso. A máscara não caiu. Ela se estraçalhou no chão do tribunal. Naquele momento, o juiz não viu uma vítima de surto. Viu uma mulher calculista e cruel que não respeitava nem o sangue que a gerou. O pedido de habeas corpus foi negado ali mesmo. A prisão preventiva foi mantida e o processo pela morte do Arnaldo foi reaberto com o agravante de depoimento testemunhal. Quando os policiais se aproximaram para levá-la de volta, eu me levantei. Passei por ela no corredor central. Sabe qual é o seu erro, Beatriz? Sussurrei, perto o suficiente para que ela sentisse o meu desprezo. Você achou que todo mundo tinha um preço, mas esqueceu que a honra da sua mãe não estava à venda. Ela foi arrastada, soltando pragas que já não podiam me ferir. Saí do tribunal e encontrei Dona Antônia na calçada. Tentei oferecer uma carona, um dinheiro, qualquer coisa. Ela recusou com a cabeça. Eu só quero paz, Dona Valéria. O que eu fiz foi pela senhora e pelo seu Arnaldo, que sempre foi bom comigo. Cuide da minha neta. Não deixe ela ser como a mãe. Eu a vi partir em um táxi, uma mulher que perdeu a filha para a verdade, mas salvou a própria alma. Mas enquanto eu voltava para casa, recebi uma ligação da fazenda em Goiás. O tom do capataz era de urgência. Dona Valéria, o seu filho, houve um acidente no silo de trigo. Ele tentou salvar um dos funcionários e agora estão os dois presos sob a carga. Meu coração parou. Eu tinha ganhado a batalha na justiça, mas a vida do meu filho estava por um fio por causa da mesma coragem que eu tanto exigi dele. O trajeto de Brasília até o interior de Goiás foi o mais longo da minha vida. Cada quilômetro de asfalto parecia uma eternidade enquanto eu apertava o volante, rezando para um Deus com quem eu não falava há muito tempo. O Tales estava sob toneladas de grãos. O trigo, o mesmo elemento que construiu nossa fortuna, agora ameaçava ser o seu caixão. Quando cheguei à fazenda, o cenário era de guerra. Holofotes iluminavam o silo e dezenas de trabalhadores rurais, homens que o Tales estava aprendendo a liderar, cavavam com as mãos baldes e pás. O silêncio era interrompido apenas pelo som do metal batendo no metal. Ele não deixou o menino, Dona Valéria, disse o capataz, com os olhos marejados. O operário caiu no fosso e o seu filho pulou atrás para segurar a cabeça dele acima dos grãos. Ele sustentou o rapaz até a gente conseguir estabilizar a carga. Minutos depois, um grito de esperança cortou o ar. O corpo do meu filho foi içado. Ele estava pálido, coberto por aquela poeira fina e dourada, tossindo e lutando por ar, mas estava vivo. O operário que ele salvou saiu logo atrás, ileso. Quando o Tales me viu, ele não pediu dinheiro, nem reclamou do cansaço. Ele apenas chorou e disse: "Eu entendi, mãe.
Eu entendi que a vida se protege com o corpo, não com a conta bancária. O pai estaria orgulhoso? Sim, meu filho, eu respondi, abraçando-o sem me importar com a sujeira ou com o cheiro de suor. Ele estaria. A justiça poética 2 anos se passaram. A justiça dos homens foi lenta, mas implacável. Beatriz foi condenada a 24 anos de prisão pela morte do Arnaldo e pela tentativa de incêndio. Ela agora vive entre as paredes cinzas que sua própria ganância construiu. Thales permanece na fazenda. Ele não é mais o homem dos ternos de grife. Ele é o homem que produz a melhor farinha de trigo do Centro-Oeste. Ele descobriu que a verdadeira herança não é o que se recebe, mas o que se cultiva. Eu continuo na minha casa. O relógio de ouro rosé da minha bisavó continua tic-taqueando na parede, mas agora ele não marca apenas o tempo que passa, marca a paz que conquistei. A Gabi cresce cercada de amor e verdade, sabendo que sua avó é uma mulher que não se curvou. Hoje, quando olho para as minhas mãos, não vejo apenas a pele de uma senhora de 74 anos. Vejo as mãos que amassaram o pão, que seguraram as rédeas da família e que tiveram a coragem de dizer basta. A vida me tirou muito, mas me deu o essencial, a dignidade de quem nunca precisou roubar para ser rainha. Reflexão final. Muitas vezes, as pessoas que mais amamos são aquelas que mais nos testam. A gratidão é uma flor rara, e a família, às vezes, precisa ser podada para que os frutos voltem a ser doces. Nunca permita que a sua idade seja lida como fraqueza. O respeito não se pede, se impõe com a postura e com a verdade. Se este relato tocou o seu coração e te deu forças para enfrentar as suas próprias batalhas familiares, não saia daqui sem deixar o seu comentário. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe sua história conosco. Diga para mim, de onde você está assistindo este vídeo e você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger a sua dignidade contra alguém que você amava? Sua história pode ser a força que outra mulher precisa hoje. Até a próxima.